A expressão vazio de Moore pode ser literalmente interpretada como morte por inanição. É uma condição aterradora que afetou entre 7 e 10 milhões de pessoas na Ucrânia entre 1932 e 1933, devido às severas cotas de grãos impostas pela União Soviética e ao desejo subjacente de Joseph Stalin de subjugar completamente a população ucraniana. Recentemente, ao reavaliar os métodos de Joseph Stalin na Ucrânia, que resultaram nessa fome em massa, historiadores foram levados a reconsiderar e reavaliar o que ocorreu entre 1932 e 1933. Muitos agora preferem chamar o Holodomor de nada menos que um ato de genocídio. Antes de se unir à União Soviética em 1922, a Ucrânia era uma nação independente e próspera, em grande parte devido ao seu setor agrícola robusto. As terras férteis proporcionavam condições ideais para a agricultura, e os produtos cultivados na Ucrânia eram tão renomados que após a adesão, o país passou a ser conhecido como celeiro da União Soviética. Joseph Stalin, líder da nova União Soviética, buscava assegurar o controle total sobre a Ucrânia. Em 1928, ele implementou um plano quinquenal, que incluía a chamada coletivização da agricultura. Essa medida tinha como objetivo atender às necessidades da população urbana em rápido crescimento. Seriam substituídas por fazendas coletivas, resultando na efetiva extinção da classe de camponeses kulaks, que possuíam terras ou propriedades mais extensas. Essa substituição envolvia a troca de fazendas individuais por grandes propriedades estatais administradas pelo governo, proporcionando a Stalin um controle mais fácil. Além disso, Stalin aumentou anualmente sua cota de grãos para números insustentáveis, causando grande preocupação entre os agricultores camponeses. Os métodos de Stalin eram impopulares, e muitos camponeses revoltaram-se contra a coletivização, especialmente na classe dos kulaks. O que começou como protestos pacíficos tornou-se violento, com os agricultores indo ao extremo de matar seus próprios animais e queimar suas colheitas em resposta às medidas de Stalin. Diante disso, Stalin aproveitou a oportunidade para eliminar completamente a classe dos camponeses kulaks, exilando, aprisionando e executando centenas de milhares a milhões de pessoas, além de cortar as rações. Os kulaks foram enviados para assentamentos de exílio no Cazaquistão e na Sibéria, onde muitos morreram no caminho. Alguns foram enviados para campos de trabalho forçado, e aqueles que não atingiram suas cotas de grãos foram multados 5 vezes mais e tiveram suas propriedades confiscadas. Até a primavera de 1932, a Ucrânia simplesmente não conseguia acompanhar a demanda, produzindo apenas 4,3 milhões de toneladas de grãos, uma grande queda em relação a 7,2 milhões de toneladas do ano anterior. Com a remoção dos kulaks, o aumento das cotas de grãos e o assassinato em massa sancionado pelo Estado da população ucraniana, a colheita naquele ano foi, como era de se esperar, precária. Nas áreas urbanas, as rações foram reduzidas cada vez mais, cortando gradualmente o auxílio que os trabalhadores poderiam enviar às suas famílias no campo, até que, eventualmente, mal conseguiam se alimentar. À medida que as condições pioravam nos centros urbanos, o governo soviético começou a cortar efetivamente as ligações de viagem e informação da cidade para o campo. Não podiam ocultar tão facilmente a verdade do que estava acontecendo nas áreas urbanas quanto nas rurais. Embora a Ucrânia estivesse passando fome, as áreas mais afetadas eram Kiev e Veneza. No entanto, Stalin e o governo culpavam a fome nos camponeses, virando os cidadãos uns contra os outros nas cidades. Eles diziam aos trabalhadores que os fazendeiros estavam deliberadamente retendo grãos enquanto eles morriam de fome. Com milhares morrendo diariamente em todo o país, alguns historiadores argumentam que isso era precisamente o que Stalin queria: uma Ucrânia enfraquecida, ou até mesmo completamente dizimada. À medida que o tempo passava e a crise se agravava, Stalin impunha restrições cada vez mais severas ao país sob falsos pretextos, o que só aumentava a dor da fome que ele próprio havia criado. Em dezembro de 1932, o governo introduziu um sistema de passaportes interno que impedia os camponeses de deixar o campo totalmente, com Stalin alegando que era para evitar que as pessoas deixassem o país por motivos antissoviéticos. Se alguém tentasse escapar, poderia ser multado, enviado para campos de trabalho, preso ou até mesmo executado. Pessoas morriam nas ruas e em seus campos, e os sobreviventes contavam histórias de corpos inchados e uma desesperança por comida que fazia muitos recorrerem a métodos que nunca teriam imaginado para sobreviver. Um dos mais proeminentes era o canibalismo.
Quando a comida se tornava completamente inacessível e as pessoas não viam outra saída para sobreviver, muitos recorriam ao canibalismo, comendo os corpos dos companheiros que morriam de fome. Isso se tornou tão comum durante esse ano desesperado que cartazes foram impressos na tentativa de desencorajar essa prática. Uma mulher escreveu a uma amiga em junho de 1933: "As pessoas boas morriam primeiro. Aqueles que se recusavam a roubar ou se prostituir morriam. Aqueles que davam comida aos outros morriam. Aqueles que se recusavam a comer corpos morriam. Aqueles que se recusavam a matar seus semelhantes morriam. Os pais que resistiam ao canibalismo morriam antes de seus filhos." As incursões constantes do governo às fazendas roubavam o pouco de grão que restava, e dia após dia mais pessoas morriam. O governo soviético e Stalin tentaram repetidamente esconder a verdade do que estava acontecendo na Ucrânia e em outras áreas da União Soviética devido às políticas. Que você apoie nosso conteúdo se inscrevendo no canal e deixando um gostei. Até a próxima!